Ultimamente as redes sociais andam muito movimentadas, principalmente com pais de alunos, professores, diretores e a área de segurança como um todo. E o motivo dessa preocupação é as ameaças que vêm sendo feitas, não só aqui em Três Lagoas, como em vários municípios espalhados por esse Brasil afora. Claro, tudo isso leva a grande preocupação, a disseminação do caos. E sobre esse assunto, né, disseminar, publicar, eu vou conversar agora com a doutora Janaína Catolino. Ela é psicóloga, ela é perita do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, né, e tem atendimento infantil, adolescente e adulto, pós-graduada em transtorno do aspecto autista. Então é uma pessoa bastante especializada. Continuando, o currículo dela é pós-graduada em saúde mental, pós-graduada em psicanálise, pós-graduada em perícia psicológica, forense, e além disso também ela é palestrante. Então sobre esse assunto eu vou conversar agora com a doutora Janaína Catolino. Doutora, é um prazer estar aqui contigo, uma pessoa que tem aí um currículo, vou dizer, bastante invejável, vamos dizer assim, né? E é um assunto que a gente quer abordar contigo, um assunto bastante preocupante, pertinente por momento, né? E que está em voga agora. É a questão das redes sociais e o que está acontecendo, não só aqui em Três Lagoas, como em vários municípios por esse Brasil afora, a questão da disseminação de ameaças nas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Antes de tudo, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade de você estar falando de um assunto tão necessário, tão pertinente e disseminar o que é real, né? Porque a gente vive numa fase, vive numa era de que as notícias se espalham rapidamente, a gente não sabe mais o que é real, não sabe mais o que é mentira, e o caos, como você disse, acaba se espalhando. Então, esse espaço é muito importante, te agradeço em nome da população translagoense. Tá. Doutora, essa semana eu fiz uma divulgação pedindo, né, que os pais não propagassem as ameaças que estavam ocorrendo na rede social, principalmente no Instagram. E expliquei o motivo, que essas pessoas que estão fazendo isso são jovens, né, adolescentes, muitas das vezes que sofrem bullying na escola, né, mas, por outro lado, eles criam aí uma rede através da Deep Web, aquela internet oculta, né? Sim. Só para quem entende internet. E ali eles procuram se notabilizar fazendo esse tipo de ameaça. E quanto mais é disseminado isso, cria-se, digamos assim, um grupo, né? E aquele que consegue mais se notabilizar, ganhar mais visualização, passa a ser um líder, né? Passa a ser invejado. Uhum. E isso vem disseminando em outras páginas, ou seja, mais pessoas se aderem a esse grupo e abrindo mais páginas e, consequentemente, instalando o caos na sociedade. Eu fiz uma divulgação nesse sentido para que os pais de alunos, é claro, eles são preocupados, né? Eles têm essa preocupação, claro, né? Eu sou pai também, embora minhas filhas não são mais adolescentes, a gente se preocupa, né? Mas muitas vezes a gente acha que está fazendo certo e está fazendo errado. E isso contribui para que aumente ainda mais o caos. Uhum. E eu Ricardo G, do Perfil News, foi muito criticado. Mais de 200 comentários criticando a postura na qual a gente solicitou que não divulgassem esses comentários. A seu ver, como profissional, o Perfil News agiu certo ou agiu errado? É muito delicada essa questão, porque, como eu disse, nós vivemos numa era digital, então a informação ela chega na hora que acontece. Eu acredito que seja quase impossível as pessoas não divulgarem. Só que a imprensa ela tem um papel muito importante e precisa ter um papel responsável na sociedade. O que a imprensa pode fazer, o que a imprensa deve fazer é o seguinte: divulgar de uma maneira responsável o que está acontecendo. Porque é a realidade. Não tem como a gente fugir disso, né Ricardo? Então, assim, divulga o que está acontecendo. Não dá pra gente saber o que é fake news e o que não é. Eu acredito que a gente não deve pagar para ver nesses casos.
Então, divulga, mas de uma maneira consciente. Não divulga mais informações como o nome, a escola, não divulga detalhes, né? A gente precisa divulgar, mas o foco precisa estar na prevenção, na orientação e nas possíveis vítimas, né? Isso seria o papel da imprensa. Da imprensa, exatamente. E qual seria o papel dos pais nesse sentido? O papel dos pais, não tem como a gente determinar o que eles devem fazer ou não, porque eu não tenho filho, então eu não consigo imaginar quão desesperador isso é. Muitas vezes eles agem na tentativa de acertar, mas acabam errando, né? Eu acredito até que essa disseminação da informação, dessas ameaças, aconteceu justamente isso, para alertar. E assim, é uma faca de dois gumes, porque a situação está acontecendo. Se a gente alerta, pode sim ser um gatilho, né? Isso pode causar um efeito dominó e provocar mais coisas. Se a gente não alerta, pode ser uma irresponsabilidade, porque a gente está escondendo, omitindo uma informação. Então, deve existir um meio termo, um equilíbrio. Informar de uma maneira menos detalhada possível e de maneira responsável. Tá. Doutora, essas situações como essa não vem acontecendo só agora, é uma coisa que remonta a anos, né? Sim. Inclusive em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, já aconteceu, como em 1999, Sim. houve até um massacre numa escola, que eu não gostaria de entrar no mérito dessa situação para exatamente não trazer à tona, né? Uhum. Mas apenas para uma forma assim de lembrar que situações como essa já vem acontecendo há muitos anos. Porém, a gente vê, principalmente o que aconteceu em Santa Catarina, a gente vê que disseminou em demais estados, né? Rio de Janeiro, Manaus, parece que Minas Gerais, e assim consecutivamente. A senhora acha que, como no seu setor aí, a mente humana, a senhora acha que uma coisa leva a outra? Eu acredito que esses ataques que estão acontecendo agora, acredito não, é quase que real. Existem grupos, como você falou na internet. Antes, esses grupos eles ficavam focados na Deep Web, que é aquela camada que você também comentou, que é mais difícil da gente acessar, é o lado mais obscuro da internet, que lá acontece tudo, né? Só que agora as coisas ficaram muito mais fáceis e tudo está na superfície, tudo está muito acessível. Então, o que antes era muito escondido, o que eles faziam questão de deixar oculto, hoje eles fazem questão de trazer para quê? Justamente para atrair mais pessoas, atrair mais seguidores, vamos colocar assim. Tá. E exatamente, e eu percebo, por exemplo, algumas páginas que está lá ainda nativa no Instagram, principalmente, a gente vê que tem bastante seguidores. E na maioria desses seguidores são jovens. Sim. Né? Então é fácil identificar, tá ali os seguidores. A senhora acha que esses jovens que estão seguindo essas páginas apócrifas, vamos dizer assim, são admiradores ou estão ali por curiosidade, para querer saber mais? Por que eles estão ali, na sua opinião? É um pouco de cada. É uma curiosidade, mas tem gente que está ali justamente para querer fazer parte daquilo. Porque o que acontece? Esses ataques, as pessoas que se submetem a isso, de chegar ao ponto de atacar uma escola, atacar uma creche, geralmente tem uma família desestruturada. Não é regra, mas geralmente, a maioria dos casos, sim. Então, eles vão buscar um acolhimento, eles vão buscar um respeito, um amor em qualquer lugar. E geralmente esses grupos de ódio, de discriminação, são os grupos que acolhem. Justamente para eles conseguirem o objetivo de fazer a cabeça daquele jovem, de que ele será respeitado, de que ali ele vai ser acolhido, de que ele faz parte de uma irmandade. Então a questão é muito mais profunda. A gente coloca a responsabilidade na polícia, né? A polícia precisa cuidar. Não, gente, eu acredito que a polícia, ela é o último estágio. A base, a coisa começa dentro de casa. Por incrível que pareça. Doutora, os pais muitas vezes não olham as redes sociais dos alunos, não olham o que o filho está fazendo, né? Com quem que ele se comunica, com quem que ele conversa. E do outro lado da tela do celular, do outro lado da tela do computador,
existe lá uma figura, pode ser uma pessoa idosa, pode ser um jovem, pode ser um coleguinha, mas pode ser uma outra pessoa com maiores outras intenções possíveis, né? E, obviamente, isso passa, digamos assim, fora do conhecimento dos pais, pai, mãe, tio, assim, dos responsáveis, né? Para esses pais que não monitoram seus filhos, vou dizer assim a palavra monitorar, Sim. a senhora acha que eles deveriam, digamos assim, ter uma atenção, um carinho, um cuidado mais apurado em relação a com quem que os seus filhos conversam? Deveriam. Isso eu acredito que é a primeira obrigação dos pais, né? Saberem quais são os contatos desse filho. Porque antigamente o perigo era lá fora. Ah, você não vai sair porque pode acontecer qualquer coisa, mas hoje o perigo está na palma da mão. A criança está conversando, está brincando. É o que você falou, ali atrás pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma criança da mesma idade, com o mesmo pensamento, como pode ser um psicopata se passando por uma criança. Então os pais, eles precisam ter essa consciência de que a liberdade e... Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. A liberdade dos filhos, ela não deve ser... Ela precisa ter realmente um limite. Tá. Né? Doutora, no início eu disse, e eu falei, não eu, Ricardo Ojeda, mas eu li sobre isso, dizendo que praticamente quem tem esse tipo de comportamento, principalmente nas redes sociais, são adolescentes, crianças, que sofrem bullying na escola, né? E seria uma forma, digamos, deles demonstrar, uma forma de se vingar e uma forma de se aparecer, de se notabilizar, né? A senhora acha que o bullying marca, digamos, conscientemente a criança, no sentido dela buscar, digamos, uma vingança? A senhora acha que é tão forte isso, esse sentimento? Eu acredito que o bullying deixa marcas muito profundas para a vida inteira, sim. Só que a ponto do ser humano, da criança, chegar e matar, fazer um massacre, eu acho que o bullying, nesses casos, seria a cereja do bolo. Existem muito mais coisas envolvidas. Mas ele não causa, digamos, um sentimento de vingança? Pode causar, mas nem todo mundo chega ao ponto de concluir. Eu acredito que todo mundo já passou pelo bullying. A gente fica nervoso, a gente fica irritado, a gente até planeja. Só que o que difere a gente é que a gente não tem a coragem, a gente tem o conceito moral de que a gente não pode fazer o que eles fazem. Então daí já parte do princípio também que esses autores de massacres têm algum distúrbio, algum transtorno psicológico. Tá. A gente observa aí na Netflix, nas redes sociais, bastante joguinhos violentos, né? Recentemente passou uma série, que aliás está até ainda, para quem acessar a Netflix, está lá aberto. É um jogo muito violento, né? Que envolve sangue, violência, e envolve adolescente também. A senhora acha que seria digamos assim, um intuito, um condutor para disseminar a violência em alguns desses jovens? Não acredito que não. Ou se ele se espelhar nisso? Não. Não. Da onde nasce isso então, doutor? Por conta de várias questões. É multifatorial. Né? Então, assim, vem a questão da desestrutura familiar, vem a questão da própria pessoa, do indivíduo, se sentir rejeitado, se sentir abandonado e ter um local de acolhimento, que é justamente esses grupos de ódio. Quando a senhora fala de estrutura familiar, digamos assim, uma falta de diálogo com os pais também? Principalmente. Porque a desestrutura não são só os pais separados. A desestrutura, ela pode acontecer com a família completa, mas são os pais que são ausentes, os pais que não têm tempo, teoricamente, para os filhos, que só trabalham quando chegam em casa, não tem aquele tempo de qualidade com as crianças. Então a criança vai se sentindo excluída, rejeitada, menos importante. Entende? Entendi. Como isso é muito significativo para um indivíduo que está em formação? Então, muitas vezes, essa atitude seria uma válvula de escape para falar, ô pai, eu estou aqui. É mais ou menos isso? Pode ser isso? Pode ser, exatamente. Uma maneira de chamar a atenção. Né? Só que existe o chamar a atenção de uma maneira positiva e existe esses casos extremos. Aí já chama a atenção não só do pai, mas da sociedade como um todo. Exatamente, que é um dos objetivos deles, né? Chamar ter essa visibilidade, os holofotes, essa coisa toda em cima deles. Então, doutora, agora a senhora chegou no cerne da questão, da minha pergunta lá.
Porque quanto mais disseminam as ameaças deles, mais ele ganha visibilidade, notoriedade. E mais ele sobe, digamos assim, no patamar na Deep Web lá. Mais ele vai ter seguidores, mais vai ter respeito entre as classes lá, entre a comunidade dele. É isso que eu quis dizer na questão de disseminação os prints, né? Sim. Dessas ameaças. Sim. Porque se a pessoa tem lá um print disseminado aí 1000 vezes, porra, olha eu lá. Então é isso que eu quis dizer. Sim. E parece que eu fui incompreendido nessa situação aí. É nessa situação que eu estava dizendo. Sim, mas você entende que uma coisa é você compartilhar a informação, outra coisa é você compartilhar o nome, a cara do indivíduo, o que ele fez, focar apenas nele? Mas, pela lei, o mais terrível bandido, eu não posso divulgar nem o nome, nem as iniciais, nem a fotografia. E muito menos de um adolescente. Não posso. Agora, doutora, as nossas leis são muito brandas. Sim. Né? A senhora acha que essa frouxidão da lei, vamos dizer assim, também seria, digamos assim, uma forma... Bom, a criança fala, o adolescente fala, vou fazer, não vou preso mesmo, porque a lei não... A senhora acha que isso também soma? Eu acredito que é um dos principais fatores também, dentro daquele contexto todo, porque o menor de idade ele vai lá, faz o que ele quer, mata quantas pessoas ele quer. Daqui 3 anos, no caso, né, do menino de 13 anos, daqui 3 anos ele vai sair, vai estar em liberdade. E com o nome limpo. Com o nome limpo, exatamente. Então, assim, não tem mais nada que prenda esse instinto animalesco nas pessoas. Um adolescente de 14 anos, seja do sexo masculino ou feminino, as faculdades mentais dele, ou seja, ele já, digamos, ele pode responder pelos atos dele. A senhora, como psicóloga, como que a senhora acha isso? Essa é uma questão bem delicada, porque assim, diz que até os 18 anos o indivíduo está em formação. Só que eu acredito Quando que... a senhora fala em formação física ou mental? Mental, emocional, psicológica, social, ele está ali no desenvolvimento. No desenvolvimento né? Então... Isso quer dizer que ele não pode se responder pelos seus atos? É aí que tá. Até que ponto ele não tem consciência do que ele fez? Porque ele pode não ter o discernimento de um adulto de 30 anos, mas ele sabe sim o que ele está fazendo. Bom, a senhora como eu li ali, a senhora é perita forense, né? Não sei se a área é criminal também, se pode, a sua avaliação pode ir para o lado criminal. Mas num caso, se a senhora fosse fazer uma avaliação envolvendo um menor de 14 anos, qual seria mais ou menos o seu posicionamento? Eu trataria como um caso comum, um caso como se fosse de adulto, né? Aplicaria as ferramentas que aplicaria adequadas, claro, aplicaria como se fosse uma pessoa adulta, né? Buscaria também o contexto, o histórico familiar, social, porque são muitas questões que envolvem, entendeu? Não é a pessoa chegar lá e a gente fazer uma coisinha, não, é uma equipe que trabalha em volta. Por isso que não dá pra gente falar por que cada pessoa age dessa maneira. Então, em suma, cada caso é um caso. Sim, é o que a gente mais fala na psicologia, cada caso é um caso. Cada pessoa tem a sua motivação, cada pessoa tem o seu porquê, entendeu? Claro que a gente tem os padrões, né? Que os estudos mostram os padrões, mas mesmo assim, cada caso é um caso. Doutora, já conversamos bastante, então algumas perguntas finais. Quando que um pai, ele vê o filho ali apresentando alguns sinais, e qual é a hora do pai intervir, de conversar na psicologia, como a senhora, como profissional, qual é o momento que o pai tem que intervir? Qual é o sinal que o filho dá que ele está precisando de ajuda? Sim, o pai precisa prestar muita atenção no filho, né? Porque infelizmente as nossas crianças, nossos adolescentes são negligenciados nessa parte. Se apresenta um comportamento como, por exemplo, uma irritação, ou uma explosão de raiva, ou um retraimento, fala que aquilo vai passar logo e que a criança ou adolescente não tem motivo, fica dando justificativas como se os sentimentos, invalidando tudo o que o adolescente e a criança sente. Eles sentem como nós, só que eles mostram de uma maneira diferente da gente.
Então o pai, quando ele percebe que a criança está tendo um comportamento diferente do que ela é o sinal de alerta. Se a criança é muito agitada, se ela conversa, socializa bem, e o pai percebe que ela está mais retraída, mais quietinha, que não está falando tanto, é o sinal de alerta. Se a criança ela está muito agitada, se ela está muito nervosa, a irritação, esse nervosismo é um sinal de alerta também. Não é uma coisa assim, uma besteira. É uma coisa que algo não vai bem. Então eles sinalizam através desses comportamentos. É diferente de como a gente sinaliza. Correto. Então qualquer comportamento diferente do habitual da criança já é um sinal de alerta. Tá. No caso, você como profissional com o teu consultório, que aliás, muito bem instalado, parabéns. Obrigada. A gente chega aqui, interessante aqui, eu gostei muito do ambiente. Quando você procura um consultório médico, independentemente de qual área que você vai buscar atendimento, você chega lá mentalmente fragilizado, preocupado, principalmente quando você leva um exame que o médico solicita, você quer saber o que aconteceu com você, o que você está sentindo, né? Quais as suas causas. E você chega já um pouco, bastante assim, preocupado, enfraquecido mentalmente, vou dizer, fragilizado mentalmente. Aí, quando você chega e vê aquele aspecto de consultório, bem já cria uma ansiedade em você. Aqui no consultório da doutora, que tem uma equipe, é completamente diferente, chama-se Corpo e Alma. Inclusive parece que é uma mandala aqui lá no fundo. Sim. Então você chega aqui, parece que você está em casa. Te dá um significado de paz, é gostoso, é aconchegante. Foi isso que eu senti. E até fazendo uma propaganda para vocês. Olha, é incrível, Corpo e Alma. Fica aqui na Rua Munir Tomé, 980, no centro. Munir Tomé 980. Caso vocês precisem do atendimento da doutora, e ela vai falar outras especialidades que tem aqui, procure. Tenho certeza que você vai gostar muito, vai se sentir em casa. Mas, doutora, para finalizar, qual é o conselho que a senhora dá aos pais para que eles fiquem tranquilos? Está tendo aí as autoridades policiais, inclusive o governador, agora na hora do almoço, por volta de meio-dia, fez uma reunião com toda a segurança pública, inclusive com o secretário de Educação, e o governo, as autoridades policiais não estão parados, estão trabalhando, estão investigando. Né? Aqui em Três Lagoas, conversei com o coronel Ormai, que é o comandante do 2º Batalhão, já tem uma equipe do serviço de inteligência trabalhando nisso, né? Muitos pais estão me questionando que não está vendo viatura em frente das escolas. Porém, em algumas escolas tem viatura. É que não tem viatura suficiente para colocar toda a escola. Exato. Né? Mas tem aí do serviço de inteligência, que é a Paisano, carro descaracterizado, que está circulando, está indo nas escolas. Né? Mas alguns pais querem ver a figura do policial. E muitas vezes isso é o que, se alguém for agir, se tiver um policial, ele não vai agir. Exato. Entendeu? Então, estão trabalhando com inteligência, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Inclusive também a Polícia Federal, que tem digamos assim, equipamento suficiente para poder descobrir as origens dessas postagens. Então, está aí uma força-tarefa trabalhando. Então, pai, eu gostaria que a doutora fizesse aí sabendo dessa informação, fizesse aí para finalizar um esclarecimento, ou seja, as considerações finais, por favor. Conversem com seus filhos, saibam com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo, limitem o tempo no celular, tenham acesso ao histórico, às gavetas, porque a privacidade de um filho, de um adolescente, de uma criança, ela precisa ser limitada. Não é porque hoje existe o conselho tutelar, porque tudo é conselho, né? Vou chamar o conselho. Não é bem assim. Tenham conhecimento de quem é o seu filho. Não vendem os olhos para aquilo que você está enxergando. E aos pais que estão ansiosos, com medo, também conversem. Né? Eu acredito que o diálogo, ele salva todo e qualquer relacionamento. Então conversem sobre o que está acontecendo, não escondam, porque é uma realidade. E querendo ou não, eles vão ficar sabendo, as crianças. Então tenha uma conversa com o que é real.
A polícia já está trabalhando, as informações já estão sendo disseminadas. As informações que eu digo são os profissionais que precisam falar sobre isso. E o pânico não leva a lugar nenhum, né? Então, tenham responsabilidade, tenham conversa séria e fiquem de olho nos seus filhos.